Se você está pensando em vender o seu carro nos próximos dias, para o que estiver fazendo agora, existe um erro que praticamente todo mundo comete na hora de anunciar um carro usado, e esse erro pode custar milhares de reais no bolso do dono. Neste vídeo, eu vou mostrar exatamente o que fazer antes de publicar o anúncio, o que os compradores mais espertos procuram sem você perceber e como transformar um carro comum em um carro que todo mundo quer comprar primeiro. 1. O erro que todo mundo comete no primeiro minuto. A grande maioria das pessoas decide vender o carro, pega o celular, tira 3 ou 4 fotos rápidas no estacionamento e já publica o anúncio em qualquer aplicativo. Parece prático, parece rápido, mas é exatamente aí que o valor do carro começa a cair antes mesmo de o primeiro comprador aparecer. O motivo é simples. O comprador de carro usado não está comprando apenas metal, motor e 4 rodas. Ele está comprando confiança. E confiança se constrói nos primeiros 5 segundos de anúncio, muito antes de qualquer conversa por mensagem ou qualquer visita pessoal. Se as fotos são ruins, se a descrição é curta, se falta informação, o cérebro do comprador já cria uma história na cabeça dele. E quase sempre essa história é negativa. Deve ter algum problema escondido, o dono não cuida bem. Vou pedir desconto porque parece descuidado. Esse é o motivo pelo qual 2 carros absolutamente idênticos, do mesmo modelo, ano e quilometragem, podem ser vendidos com uma diferença de vários milhares de reais. Não é sorte, é preparação. 2. Antes de tirar qualquer foto, faça isso. Antes de pegar o celular para fotografar, existe um processo que compradores profissionais de revenda de carros fazem sempre e que praticamente nenhum vendedor comum conhece: lavagem completa, por dentro e por fora. Não estamos falando de um lava-rápido básico de 10 minutos. Estamos falando de lavagem detalhada, motor limpo, rodas sem sujeira acumulada, para-choques sem manchas de estrada, vidros sem embaçamento e, por dentro, bancos aspirados, painel limpo, porta-malas organizado e sem cheiro de mofo ou cigarro. Carros com cheiro forte dentro do habitáculo perdem compradores antes mesmo da primeira pergunta ser feita. O cheiro é a primeira coisa que a pessoa sente ao abrir a porta, e é quase impossível esconder isso em fotos. Então, quando o comprador chega pessoalmente e sente um cheiro ruim, ele já desconfia de tudo o resto, mesmo que o carro esteja mecanicamente perfeito. Pequenos reparos estéticos, um risco pequeno na lataria, um farol amarelado, um pisca quebrado, um estofado com um pequeno rasgo. Esses detalhes parecem insignificantes para quem já convive com o carro há anos, mas, para um comprador que está vendo aquilo pela primeira vez, cada pequeno defeito vira motivo de desconfiança e de negociação para baixo. E o pior, às vezes o defeito custa R$ 50 para consertar, mas o comprador usa ele como argumento para pedir R$ 1.000 de desconto. Documentação em dia e organizada. Nada passa mais confiança do que o vendedor entregar uma pasta física ou digital com todo o histórico do carro, notas fiscais de manutenção, comprovantes de troca de óleo, revisões feitas em concessionária ou oficina de confiança e o histórico de multas e débitos zerados. Quando o comprador vê que existe um histórico completo, ele automaticamente confia mais no restante das informações que o vendedor está passando, mesmo sem verificar cada detalhe. 3. O detalhe que a maioria ignora: o cheiro e o som. Já falamos sobre o cheiro, mas existe um segundo sentido, que os vendedores ignoram completamente: o som. Quando o comprador liga o carro para testar, ele está prestando atenção em 3 coisas ao mesmo tempo: o barulho do motor ao ligar a frio, o barulho da suspensão ao passar por um buraco e o barulho do ar-condicionado ao ser ligado.
Qualquer ruído estranho nesses três momentos gera desconfiança imediata, mesmo que o ruído seja normal para aquele modelo específico de carro. Por isso, antes de anunciar, vale a pena rodar o carro por alguns dias, prestando atenção nesses detalhes. Se existe algum barulho identificável e barato de resolver, resolva antes. Se existe um barulho que é característico do modelo, mas que costuma assustar compradores leigos, é melhor explicar isso de forma tranquila durante o test drive, do que deixar o comprador descobrir sozinho e ficar com aquela sensação de dúvida. 4. Fotos que vendem sozinhas. Voltando às fotos, elas são, sem exagero, o fator mais importante do anúncio depois do preço. Um anúncio com fotos ruins pode receber 0 contatos, mesmo estando com preço abaixo da média de mercado. Um anúncio com fotos boas pode vender rápido mesmo com o preço um pouco acima da média. Algumas regras simples fazem toda a diferença. Fotografe sempre em local aberto, com luz natural, de preferência no início da manhã ou no fim da tarde, quando a luz é mais suave e não cria sombras duras nem reflexos exagerados na lataria. Evite fotografar o carro em estacionamentos cheios de outros veículos ao redor ou em ruas bagunçadas. O fundo da foto também vende uma sensação. Um fundo limpo, como uma garagem organizada, um jardim ou uma rua tranquila, passa a impressão de que o dono cuida bem das coisas em geral, não só do carro. Fotografe todos os ângulos: frente, traseira, laterais, rodas, painel completo, bancos dianteiros e traseiros, porta-malas, motor. Anúncios com poucas fotos fazem o comprador imaginar o pior sobre o que não foi mostrado. Se você não fotografou o porta-malas, o comprador vai pensar automaticamente que você está escondendo alguma sujeira ou dano ali. E um detalhe que poucos fazem, mas que funciona muito bem: um pequeno vídeo do carro ligado, mostrando o motor funcionando, o painel acendendo e um trecho rodando. Isso reduz drasticamente as perguntas repetitivas e já filtra compradores mais sérios logo no início. 5. O preço certo não é o preço mais alto nem o mais baixo. Um dos maiores erros na hora de vender é colocar um preço aleatório, baseado apenas em quanto eu quero receber, sem pesquisar o mercado. Isso funciona nos dois sentidos. Tanto o preço exagerado quanto o preço muito baixo prejudicam a venda. Se o preço está muito acima do mercado, o anúncio simplesmente não recebe contatos. O comprador moderno de hoje pesquisa em vários aplicativos ao mesmo tempo antes de entrar em contato, e ele sabe identificar rapidamente quando um preço está fora da realidade. Se o preço está muito abaixo do mercado, acontece o oposto do que a maioria imagina. Em vez de vender mais rápido, o carro passa a gerar desconfiança. Por que está tão barato? Deve ter algum problema escondido. Compradores mais experientes costumam evitar exatamente os anúncios baratos demais, porque associam preço baixo a problema oculto. O ideal é pesquisar o valor médio de mercado para o mesmo modelo, ano, versão e quilometragem em pelo menos 3 fontes diferentes, e posicionar o preço ligeiramente acima da média, deixando uma margem de negociação de 5 a 10%. Isso passa a sensação de preço justo, dá espaço para negociar sem parecer que o vendedor está desesperado. Ainda assim, mantém o anúncio competitivo. 6. A descrição do anúncio importa mais do que você imagina. Muita gente escreve descrições curtas demais, do tipo: carro em ótimo estado, aceito troca, só interessados. Esse tipo de descrição não gera confiança nenhuma, porque não entrega informação real. Uma boa descrição deve responder, antes mesmo de o comprador perguntar, as dúvidas mais comuns: motivo da venda, histórico de uso, se foi usado no dia a dia da cidade ou em viagens longas, se teve algum sinistro registrado,
Se a manutenção foi feita sempre em concessionária ou em oficina de confiança, quais itens foram trocados recentemente e o que está incluso na venda, como pneus novos, bateria nova ou acessórios extras. Quando o comprador lê uma descrição completa, o número de perguntas repetitivas cai drasticamente e a sensação de transparência aumenta a confiança antes mesmo da primeira conversa por mensagem. Isso, na prática, significa menos tempo perdido, respondendo as mesmas perguntas para dezenas de pessoas diferentes e mais tempo focado em compradores realmente interessados. 7. O horário e o dia em que você publica também influenciam. Pode parecer um detalhe sem importância, mas o horário de publicação do anúncio afeta diretamente a quantidade de visualizações que ele recebe nos primeiros minutos, e isso importa, porque a maioria dos aplicativos de classificados usa algoritmos que dão mais destaque para anúncios recém-publicados. Publicar durante a semana, no início da manhã ou no início da noite, costuma gerar mais visualizações do que publicar de madrugada ou durante o horário comercial, quando a maioria das pessoas está trabalhando e não olhando o celular com atenção. Fins de semana, principalmente sábado pela manhã, também costumam ser bons horários, porque é quando muita gente aproveita para pesquisar carros com calma. 8. Como se comportar durante o test drive? Chegou um comprador interessado, marcou uma visita, e agora começa a etapa que realmente decide se a venda acontece ou não. O contato pessoal. Nesse momento, alguns comportamentos fazem toda a diferença. Estar pontual no horário combinado, deixar o carro limpo mais uma vez antes da visita, mesmo que já estivesse limpo, e principalmente, deixar o comprador dirigir o carro sozinho, com você ao lado, apenas orientando, sem ficar narrando cada detalhe positivo o tempo todo. Vendedores que ficam elogiando o carro sem parar durante todo o test drive costumam gerar o efeito contrário do esperado. Isso soa como estar tentando esconder algo por trás de tanto elogio. É mais eficaz responder as perguntas com calma, deixar o comprador formar a própria opinião dirigindo e só destacar pontos positivos quando fizer sentido dentro da conversa de forma natural. 9. Negociação. Nunca aceite a primeira oferta, mas também não exagere. É quase uma regra não escrita. Praticamente todo comprador vai tentar negociar, mesmo que o preço já esteja justo. Isso não significa que o carro está caro. Significa apenas que negociar faz parte do processo psicológico da compra. O comprador quer sentir que conseguiu uma vantagem, mesmo que pequena. Por isso, é interessante já ter definido antes um valor mínimo aceitável, sem revelar isso ao comprador. Quando a oferta vem abaixo desse mínimo, é possível recusar educadamente, explicando de forma breve por que o valor pedido é justo, com base na pesquisa de mercado que foi feita antes. Também vale evitar parecer desesperado para vender. Frases como "preciso vender urgente", "aceito qualquer proposta", no anúncio, praticamente convidam o comprador a fazer ofertas muito abaixo do valor real, porque ele sente que tem controle total da negociação. 10. O detalhe final que poucos pensam: a transferência. Depois de fechar a negociação, existe ainda uma etapa que, se mal feita, pode gerar dor de cabeça futura, tanto para quem vendeu quanto para quem comprou. A transferência de propriedade. Garantir que toda a documentação seja assinada corretamente, que o comprovante de transferência seja enviado ao órgão de trânsito dentro do prazo legal e guardar uma cópia de tudo. É o que evita problemas como multas futuras chegando no nome do antigo dono ou disputas sobre a data real da venda. Esse cuidado final, mesmo depois do dinheiro já ter sido recebido, é o que separa uma venda tranquila de uma venda que ainda vai gerar dor de cabeça meses depois.
Vender um carro usado parece, à primeira vista, algo simples. Tirar fotos, colocar um preço e esperar o comprador aparecer. Mas quem entende o processo sabe que cada detalhe, desde o cheiro dentro do carro até o horário em que o anúncio é publicado, influencia diretamente no valor final que vai entrar no bolso. Quem se prepara antes de anunciar não está apenas vendendo um carro mais rápido, está vendendo um carro por um valor mais justo, com menos desgaste em negociações e com muito menos risco de dor de cabeça depois que o dinheiro já trocou de mãos. Se este vídeo te ajudou a enxergar algo que você ainda não tinha pensado antes de anunciar o seu carro, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos com dicas como essa.